Saúde a todo o povo de Deus com a preciosa paz do Senhor, amém? Sejam bem-vindos aqui no canal. Você que não é inscrito, aproveite, se inscreva e torne-se membro do canal, pois estamos aqui com o objetivo de abençoar você com a palavra de Deus, amém? Meus amados, estamos aqui nesta manhã para trazer o estudo da lição de número 4, que tem por título A reconstrução do templo enfrentou oposição. A nossa lição ela está baseada no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 a 13, 15, 16, 21 a 24. O textuário da nossa lição está escrito em Neemias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Tudo isso aqui é fruto do despertamento que Deus promoveu para que o povo de Deus recuperasse o seu ânimo, o seu espírito de nacionalidade, a sua espiritualidade, sua nacionalidade, para voltar-se para as coisas de Deus. A gente sabe que o povo foi tirado da sua terra, sua cidade foi destruída, o templo, que foi um símbolo de adoração a Deus, onde o povo servia a Deus e adorava a Deus, fora destruído, foi tirado da terra que Deus prometeu desde os seus antepassados e levou para uma terra distante. Então isso é desanimador demais. Mas Deus despertou homens naquele período, e como o profeta Daniel havia visto nas profecias de Jeremias, que Deus não ia permanecer ali deixando o seu povo, mas que o seu povo ia voltar para a sua terra. Então aquilo despertou o profeta, e o profeta viu o cumprimento de Deus claramente se cumprir na íntegra quando o rei Ciro derrotou Babilônia e permitiu que o povo de Judá voltasse para a sua terra, reedificasse a cidade e edificasse o templo, porque Deus havia determinado. Então isso mostra a ação de Deus, o mover de Deus, que Deus não esquece o seu povo. O povo foi para o cativeiro porque foi infiel com Deus, mas Deus todavia estava ali velando pelo seu povo para que seu tempo o povo voltasse para a sua terra. Então a gente vê aqui que o povo estava animado. Mas a verdade prática diz o seguinte: se confiarmos verdadeiramente em Deus, vencemos, ou seja, venceremos todas as resistências do maligno. Porque todas as vezes que nós estamos fazendo algo voltado para Deus, para a sua obra, basta nós fazermos a vontade de Deus, procurar servir a Deus, sempre vai aparecer algum tipo de oposição para desanimar, para nos abater. Então, isso sempre houve na vida do povo de Deus. Mas todos aqueles que confiavam plenamente em Deus, que confiaram e não desistiram, venceram os seus inimigos. A gente pode observar na lição, quando foram lançar os alicerces do templo, o povo jubilou, porque adorou, sacrificou. E aquilo ali foi um motivo de muita alegria. O povo que um tempo estava em terra estranha e agora estava de volta na sua terra, reconstruindo o que foi destruído e louvando a Deus, fazendo tudo aquilo conforme estava escrito nos livros de Moisés. Então aquilo foi algo revigorante. Aquilo ali levou o povo a ter consciência que Deus estava no comando, e a alegria do povo era constante,
por isso que tinha essa inclinação para trabalhar. Era algo assim geral, todo mundo ali teve esse despertamento, teve esse reconhecimento, né? Ele estava louvando, estava servindo a Deus, estava fazendo aquele trabalho. Então, com isso, com essa alegria, com essa visão de que Deus está cumprindo as coisas na vida deles, eles começaram a reedificar o templo. Mas o que houve? Houve oposição. Oposição dos samaritanos. Oposições de pessoas que não queriam que eles chegassem ao fim ou concluir aquele objetivo. Os samaritanos eram um povo que, na sua origem, vem de uma mistura de povos. Esse povo, ele veio ali da Síria, e quando Nabucodonosor levou o povo de Israel para a Babilônia, os samaritanos ocupou a cidade. E ali se misturaram. Quando eles voltaram, eles permaneceram lá, se misturaram, e queria edificar também o templo, queria ajudar naquele trabalho, porque eles estavam até mesmo temendo ao Deus de Israel. Mas só que não podia haver essa mistura. E por isso eles se oporam, porque os judeus se negaram de eles participar da construção do templo. Então, eles não tiveram a permissão, não permitiram que eles participassem da reconstrução do templo. E aqueles que tomaram mulheres dos samaritanos teve que ali dispensar essas mulheres e tiveram filho. Então houve todo esse rebuliço. E eles depois se tornaram grandes opositores do povo de Deus, ali nos dias da reconstrução do templo. Por isso que a gente vê lá nos dias de Jesus, né, no seu ministério terreno, no Novo Testamento, que os judeus eles não se comunicavam com os samaritanos. Aí daí a gente entende por que havia essa desavença. Então os samaritanos eles tentaram frustrar esse processo da reconstrução do templo. O povo estava animado, o povo estava alegre, vendo que Deus estava cumprindo, Deus estava no negócio, mas eles começaram a se opor e resistir. Durante todo o reinado de Ciro, eles estavam se opondo, ou seja, eles estavam levando cartas de mentiras para que o rei tivesse uma imagem negativa dos judeus. A gente vê isso aqui em Esdras capítulo 4, versículo 12 e 13, que diz assim: Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se edificará a fazenda dos reis. Veja o que eles estavam inventando para que o rei se opusesse contra os judeus. Aquele rei que Deus usou, que permitiu que eles fossem para Jerusalém, que reedificasse. Depois ele mandou esse recado. Capítulo 4, versículo 21. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem a fim de que não se edifique aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. O rei mandou parar a obra por causa da oposição dos samaritanos. Tudo era mentira, mas eles estavam investindo, se opondo para que aquela obra parasse. Tentaram de várias maneiras para que eles frustrassem e desistissem e parassem aquela obra. E
A gente vê depois que teve essa oposição, que o rei mandou parar a obra, os judeus eles não resistiram. Os judeus eles não procurou o rei para conversar, porque eles foram para lá porque Deus permitiu, o próprio rei testificou que foi Deus que mandou. Mas na primeira oposição que o rei mandou parar a obra, nenhum dos representantes foram falar com o rei da Pérsia. Segundo, os judeus não recorreram a Deus, que estava no comando de tudo. Então, essa falta de resistência dos judeus mostra que eles se abateram com a oposição. Foram levados pelo desânimo. E aquilo dali era inadmissível, porque é importante nós confiarmos em Deus, não só nos momentos de crise, de dificuldade, mas também no momento onde Deus ali nos garante um tempo de bonança. Mas quando veio a oposição, o povo desanimou. O povo não reagiu, não estava resistindo, parece que estava aceitando aquela situação. Eles não foram procurar o rei da Pérsia, eles não foram recorrer a Deus que tinha ali determinado aquilo. E houve uma reação dos samaritanos. Como você acha que os samaritanos reagiram com a resistência dos judeus? Eles ficaram alegres, eles ficaram felizes porque conseguiu parar a obra. Eles ficaram alegres porque eles ficaram envergonhados. Os judeus ficaram com a cara lá embaixo porque não conseguiram continuar o trabalho, porque a obra parou. Então, essa reação dos inimigos da oposição é justamente isso. Levar você ao desânimo, levar você ao desespero e desistir de tudo. O despertamento espiritual pode ser também exemplificado, né, na reconstrução do templo, onde a gente vê que o povo ali tinha um espírito inclinado para trabalhar, porque ali foi um despertamento de Deus. Mas lá na frente, na primeira oposição, eles desistiram de tudo. E a gente pode lembrar disso aqui, exemplificar também com o despertamento que teve aqui no Brasil através do movimento pentecostal. Quando o movimento pentecostal veio aqui para o Brasil, através dos missionários Gunnar Weng e Daniel Berg, houve um grande despertamento espiritual. A igreja cresceu, a obra avançou. E hoje nós temos uma história porque homens foram despertados por Deus. O Espírito Santo passou a agir, a atuar na vida da igreja. E é isso que o Espírito Santo faz. Guia o seu povo, edifica a sua igreja, mobiliza a igreja, porque a igreja é a ação de Deus aqui neste mundo para fazer a sua obra. Então, a gente pode exemplificar esse despertamento para a reconstrução do templo com o despertamento através do movimento pentecostal. Doutrinas que quase não era, assim podemos dizer, que não tinha evidência, que não tinha atenção em todos os períodos da teologia, a partir do movimento pentecostal passou a ter importância. A doutrina do Espírito Santo, dos dons, até mesmo a vinda do Jesus, a segunda vinda de Cristo, passou a ter mais ênfase através da doutrina do movimento pentecostal. Então isso é o que? Um despertamento. Mas devemos atentar para aquilo que está escrito aqui na verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Então, o povo teve aquele ânimo, teve aquela esperança momentânea, mas na primeira oposição perdeu o ânimo.
Mas aqueles que confiam em Deus, que edifica a sua vida através da palavra de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, que é despertado pelo teu Santo Espírito, ele consegue vencer todas as resistências dos malignos, do inimigo. Pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que toda oposição que se levantar contra você, por meio daquilo que você está fazendo para a obra de Deus, em fazer a vontade de Deus, para que a sua vida seja edificada. Tem se levantado oposições de vários lados, de várias naturezas. Saiba que se você permanecer servindo ao Senhor, confiando nele, você vai conseguir resistir os inimigos. Os inimigos estavam felizes porque a obra parou, estavam felizes porque viu todos eles pararem, viu eles abatidos e frustrados. Mas a alegria deles foi por pouco tempo. A gente sabe que o templo foi concluído. A gente sabe que Deus, ele não desiste do seu povo. E aqueles que confiam no Senhor alcançam o seu favor. E Deus dá vitória ao seu povo. Mas aqueles que se oporam, aqueles que tentaram atrapalhar a obra de Deus, mesmo que eles momentaneamente ficaram felizes com a aparente derrota do povo de Deus, esses foram verdadeiramente abatidos, porque a providência de Deus não falha. Então, meus amados, a construção do templo teve sim, enfrentou oposição. A igreja enfrenta oposição. Nós, procurando servir a Deus, enfrentamos oposição. Mas o importante é que ficamos de pé na presença de Deus, confiando nele, na sua palavra. Porque, de uma coisa eu sei, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Sim, para aqueles que confiam em Deus e na sua palavra. Amém? Então que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém?